Hoje a gente vai primeiro para o Amazonas e depois para Minas Gerais para mostrar para vocês como é feita a latinha de alumínio. Bora ver! Você não vai perceber isso bebendo refrigerante, mas a fabricação da latinha é dividida em duas partes. A tampa é feita numa fábrica e o corpo é feito na outra. A gente vai ver primeiro aqui em Manaus como é feita a tampa. A matéria-prima da parte principal da tampa são essas bobinas de alumínio de 10 toneladas. 80% da composição desse alumínio é reciclado, ele vem lá de Pindamonhangaba, tem que passar pelo Porto de Santos e vem de navio até Manaus. Se você assiste Manual do Mundo faz tempo, você lembra que a gente já visitou uma fábrica de reciclagem de alumínio lá em Pindamonhangaba. O alumínio já chega envernizado por dentro e por fora em duas cores. Isso aqui é uma pintura, tá? Não é nenhum outro metal que é colocado por cima. O dourado é usado em lata de cerveja e o prateado é usado em latas de refrigerante e em algumas cervejas também. A chapa é bem fininha e é maleável, bem fácil de entortar. O alumínio do puxador da tampa, que é aquela parte que você segura para rasgar e abrir a bebida, chega numa bobina bem mais estreitinha, de mais ou menos uns 10 centímetros de largura. Esse alumínio é mais forte, porque ele vai aguentar toda a força que você vai colocar ali. Em todas essas bobinas tem um pouco de óleo entre uma chapa e outra, que é para facilitar o manuseio e facilitar o trabalho da prensa, que vem depois também. E todos os aditivos que eles usam aqui, esse óleo, o verniz, a tinta, tudo tem que ser próprio para alimento, porque vamos lembrar que a gente vai usar essa latinha para tomar um refrigerante ou uma cerveja depois. Uma coisa que pouca gente imagina que tem numa latinha é uma espécie de cola, eles chamam aqui de selante, que fica na divisa entre o corpo da lata e a tampa. Serve justamente para você selar a lata e não deixar nenhum líquido sair por essa junção das duas peças. Normalmente vai muito pouco ali na tampa, mas quando você olha em grande quantidade ele é meio esquisito, olha só. Esse material aqui vem da Inglaterra. A primeira etapa, que é também uma das mais importantes, é tirar rodalinhas de alumínio dessa bobina. Para isso, vai ter uma máquina imensa, que é uma prensa, que vai cortando o alumínio de 24 em 24 tampinhas. Além de ela cortar, ela já conforma o alumínio ao mesmo tempo e depois passa por uma rebordadeira, que é uma máquina que faz uma borda lisa em volta da tampa. Eu imaginava que dentro da prensa existia alguma coisa tipo um carimbo, igual quando a gente vai fazer moeda, mas é bem mais complicado que isso, porque a máquina tem que cortar e conformar, ou seja, dar o formato da tampa ao mesmo tempo. Então são várias peças que se mexem, cada uma se mexe numa direção diferente, e trabalham juntas e num golpe só elas conseguem fazer a tampa. E tudo tem que ser muito bem encaixado. Então se eu começar a desmontar isso, você pode perceber que é mais complexo do que parece e todas as peças são microscopicamente alinhadas. Nessa animação, a linha vermelha é o alumínio, e aí você consegue entender um pouquinho melhor como é que a prensa conforma a tampa da lata. O transporte das tampas é uma coisa muito interessante. Ela começa com ar comprimido dentro de um trilho, parece aquele trenó daquele trilho Jamaica abaixo de zero, em alta velocidade. A gente teve até que fazer um slow motion para ver se dava para entender o que estava acontecendo. Depois elas são empilhadas aqui e existe uma espécie de uma rosca que ela vai liberando as tampinhas. Então é como se fosse uma fila e essa peça serve para liberar as tampinhas que vão entrar na esteira. Logo em seguida, elas vêm para uma máquina que vai empurrar as tampas e elas começam a fluir dentro de uma espécie de uma grade, como se elas estivessem dentro de um cano, só que sem o cano. E elas andam aqui por cima da fábrica desse jeito. Agora a tampa já pode receber o selante, que é aquela colinha que eu mostrei no começo. Ela entra nessa máquina, que você pode ver que é muito lenta, a gente não consegue enxergar nada do que está acontecendo, mas eu sei que aqui existem 10 bicos que eles vão injetar o selante por dentro da tampa sem encostar nela. Logo em seguida, as tampas saem em alta velocidade e passam aqui por um scanner que vai medir se realmente o selante alcançou todos os pontos que precisava alcançar. Se não deu certo, a tampa é descartada dentro dessa caixinha. Se deu certo, ela segue para frente. Finalmente chegou a hora da gente dar o formato final para essa tampa. Aqui parece que estão entrando uns tubos muito loucos, dançantes, mas não é isso não. É uma pilha de tampinhas que está sendo jogada para dentro da prensa.
ao mesmo tempo do outro lado já vai sendo desenrolada aquela bobina de alumínio que vai fazer o puxador da latinha. Ela entra numa velocidade bem grande aqui. É impossível a gente ver o que está acontecendo dentro da máquina, então a gente veio aqui para o ferramental, onde tem as peças que estão trabalhando lá dentro. Essa máquina tem mais de 50 ferramentas, cada uma com uma função. Não dá para explicar uma por uma, mas vamos pegar uma parte só para dar o exemplo. E é bom lembrar que sempre essa parte da máquina funciona em cima dessa. Então tudo que apertar aqui tem que ter um furo correspondente aqui. Para fazer esse corte, a gente vai ter um punção, que é essa ferramenta. Ela vai por cima desse furo, que tem exatamente o mesmo formato da ferramenta, só que é invertido. Para dar acabamento e deixar a borda aqui mais arredondada e muito mais resistente, de um lado a gente vai ter essas duas saliências que vão encaixar nesses dois furos. Como a prensa trabalha muito rápido e com várias toneladas, tudo isso tem que ser muito pesado. Então esse conjunto tem mais de 100 quilos, não dá para levantar muito com a mão. E é por isso que tem um guindaste aqui atrás para poder manusear. A tampa é feita nessa ferramenta que tem algumas centenas de quilos, então é um pouco difícil de tirar da estante, mas a gente conseguiu tirar as peças que ficam lá dentro, as ferramentas menores. A tampa vai chegar lisinha na máquina e a ideia aqui é a mesma da outra, tá? Tem uma peça que fica por baixo, outra por cima e uma vai batendo na outra com a tampa no meio. A primeira etapa vai ser criar uma bolha e essa bolha depois vai diminuindo, né? Vai batendo em cima da bolha para ela ficar cada vez menor. Depois vai ter uma peça que abre aquele rasgo que serve pra gente tirar o líquido de dentro da lata. Esse rasgo, ele vai cortar mais ou menos metade da espessura do alumínio. Então o alumínio fica muito mais fraco naquele ponto, pronto pra gente abrir. Em seguida, chega o anel, que a gente já viu como que é feito. O anel vai encaixar em cima da bolha e essa bolha vai ser achatada. Então é a bolha que serve como rebite para prender o anel. Em seguida, são feitos esses rebachos aqui. A função desses rebachos é, primeiro, poder colocar o anel aqui dentro, para ele ficar escondidinho aqui, bem acomodado, mas também para reforçar a estrutura da tampa, porque se a gente não fizer essas curvas, a tampa vai ficar mole. Se você pegar uma tampa no começo do processo aqui, você vê que ela é bem fácil de dobrar. Olha o barulho. No final ainda tem um processo em que uma máquina dobra a pontinha do anel, porque ficou um chifrinho no último processo, para não... No final uma máquina ainda... No final uma ferramenta ainda dobra umas pontinhas que ficaram no anel, que é para não machucar sua mão. E você vai ter aqui o anel preso, rebitado em cima da tampa. Eu esqueci de falar que, além de tudo, ainda é marcado um código em cima da tampa, que tem 3 números e uma letra, que mostra em que fábrica isso foi feito, qual máquina foi usada e em que mês essa tampa foi fabricada. Em Manaus, começa com 3 ou 4. Então, se você pegar uma latinha na mão aí e tiver um código em cima começando com 3 ou 4, você sabe que foi feito aqui. A máquina trabalha com 55 toneladas. O pessoal tá falando que eu não consigo fazer a bolinha aqui só com a mão, não. Vamos ver. Não me saí tão mal assim, né? Na real, acho que eu tô precisando de um regime. 2 curiosidades para quem gosta de metais. A ferramenta é feita de uma liga de aço muito resistente, mas quando a peça é muito exigida, vai fazer um trabalho muito difícil, ela é recoberta com uma liga de nitreto de titânio, que faz com que fique mais resistente ainda e deslize super bem em cima do alumínio. Outra coisa bacana é esse martelo de cobre que eu nunca tinha visto. Ele serve para tirar essas ferramentas da máquina. Se eles usarem um martelo de aço, ele pode machucar as peças. Como o cobre é mais maleável, você pode bater e não vai estragar. Você pode ver que ele é realmente maleável pelo estado do martelo. Na saída da prensa, as tampas vão passar por 2 testes de qualidade aqui na linha de produção. O primeiro é um teste de luz, para ver se existe alguma luz passando através da tampa. Se tiver qualquer ponto de luz, significa que está vazando. O outro teste é de ar comprimido, e aí é para o amostragem. Vai ser injetado o ar comprimido dentro da tampa e se vazar um pouquinho de ar também quer dizer que existe algum furo, alguma fissura. Além desses 2 testes, ainda existem 4 robôs que ficam numa ilha aqui no meio da fábrica que fazem testes por amostragem. O primeiro vai ver o tamanho da tampa. Isso é tão preciso, mas tão preciso, que ele tem que ficar dentro de uma sala fechada para não ter variação de temperatura, porque se for um dia mais quente, por exemplo, o alumínio pode dilatar e vai ter diferença de tamanho. O segundo é um teste de metal exposto. Então eles colocam uma corrente elétrica na tampa e vê se ela está conduzindo eletricidade. Se ela tiver, quer dizer que aquele verniz não está muito bem colocado e a bebida vai entrar em contato com o alumínio. O terceiro é um robô que testa o estufamento, ou seja, quanto que a lata aguenta de pressão de dentro para fora. Principalmente na pasteurização da cerveja, existe muita pressão de dentro para fora. Então essa máquina injeta um ar comprimido até romper a tampa. E o último é um robô abridor de latinhas. Ele serve para testar
se a parte que está cortada do alumínio se rompe na hora certa e também se o abridor é forte o suficiente para abrir a latinha sem quebrar. Eu sei que o sonho de muita gente que está assistindo era ser um abridor de latinhas profissional. E aqui a gente tem o produto final da planta de Manaus, a tampa da lata. O pessoal aqui na fábrica brinca que é tão complexo fazer a tampa que o resto da lata é só um adendo, assim, é só um detalhe. O que importa mesmo é isso aqui. Vamos ver se é assim mesmo. A gente vai para Extrema agora, no sul de Minas Gerais, para ver como é feito o resto da lata. Matéria-prima, de novo, é o alumínio, como você deve ter imaginado. Essas bobinas chegam a ter 12 toneladas. Elas também vêm de Pindamonhangaba, que é no interior de São Paulo. E para você ter uma ideia do peso, um caminhão só consegue trazer 3 por vez. Uma bobina dessas, eles conseguem fazer mais de 2 milhões de latinhas. Elas têm que passar por uma máquina que coloca um pouco de óleo, dá uma lubrificada no alumínio antes de entrar na primeira prensa. A primeira máquina vai cortar e conformar o alumínio para transformar no embrião da latinha, que é essa espécie de copo. Quando eu olhei a primeira vez essas latinhas subindo, eu imaginei que tinha um imã aí atrás. Só que alumínio não gruda no imã. O que tem aí é vácuo, assim que ela consegue subir totalmente na vertical. Lógico que aqui a gente vai perder uma boa parte da bobina, mas isso não é jogado fora, isso é reciclado. Uma coisa bacana do alumínio é que ele é 100% reciclável. Só para você ter uma ideia, no Brasil, 97% das latinhas de alumínio são recicladas. Na real, essa latinha aqui já deve ser uma taraneta de alguma outra latinha lá do começo. A gente não consegue olhar por dentro da máquina, mas mais uma vez a gente consegue lá na ferramentaria ver ela desmontada. Se a gente pudesse fazer um raio-x da máquina, lá dentro a gente ia encontrar essas ferramentas. Antes de tudo, o alumínio precisa ser cortado, então ele vai chegar em chapa e a gente precisa transformar num círculo. A chapa vem por cima dessa ferramenta e essa outra vai prender a chapa aqui. Eles falam aqui que ela vai pisar na chapa. Então ela está presa, essa outra vai fazer o corte. Então isso vai descer, fazer o corte e a gente vai ter um círculo de alumínio. Logo em seguida, um pistão desce e vai conformando o alumínio até ele formar um copo. Isso tudo acontece em meio segundo. O detalhe é que eles têm 14 dessas funcionando ao mesmo tempo. Isso quer dizer que em 1 segundo, vezes 14, vezes você tem 28 copos desses sendo formados por segundo. Você deve ter imaginado que no final do processo o copo fica preso aqui na ponta do pistão. Então ele tem esses furinhos por onde entra ar comprimido para expulsar o alumínio. Para transformar esse copo numa latinha de fato, vai ter que acontecer um estiramento do alumínio. Ou seja, ele ainda está um pouco grosso e essa máquina aqui, que é uma prensa horizontal, vai apertar o alumínio o máximo possível e esticar até ele se transformar numa latinha. O coração dessa máquina é um pouquinho mais complicado. O copo vai ficar preso na entrada de uma espécie de um túnel. A gente tá vendo essas peças todas separadas, mas lá elas ficam todas juntas e tem um buraco por onde a lata vai passar. Então eles prendem o copo no começo e esse punção vai dar um murro no copo. E ele vai passando por dentro desse túnel e empurrando o alumínio, que vai se esticando cada vez mais como se fosse uma borracha. O alumínio é extremamente maleável. E no final das contas, esse copo vai ser transformado nessa latinha aqui. Isso parece fácil, mas não é tão simples assim, porque acontece muito rápido. Então a gente tem aqui a parte interna da lata, que é o punção. Isso aqui tem exatamente o formato da parte de dentro da latinha. E depois aqui a gente vai ter anéis diferentes, cada vez mais apertados. Isso é que vai fazer com que o alumínio vá se esticando cada vez mais. No final, opa, se isso aqui cair, é uma peça um pouco complexa. É extremamente preciso. Se eu derrubar no chão e isso perder o diâmetro, eles vão ter que retificar. E no finalzinho, eles têm o fundo da lata, que também tem algumas entradas de ar comprimido aqui para soltar. O que é sempre surpreendente aqui é a velocidade. Se essa máquina estiver operando na velocidade máxima, ela chega a fazer 400 latas por minuto, o que dá quase 7 vezes esse pistão indo e voltando em 1 segundo. No final desse processo, a borda da lata, a parte de cima, ela fica um pouco irregular. Então ele tem que passar aqui por uma espécie de uma faca em alta velocidade, que é um trimmer. Ele vai deixar a lata na altura perfeita. Aqui a gente tem um restinho que foi cortado, você consegue ver como que ela saiu um pouquinho torta, com umas montanhas na ponta. Depois de tanta prensa, as latinhas estão bem sujas de óleo. Elas precisam passar por uma lavagem.
Então aqui, primeiro elas vão receber um banho de ácido sulfúrico bem diluído, a 5%, que é para tirar todo o óleo. Depois água e sabão. Em seguida recebem um líquido que eles chamam de Mobility, é uma espécie de um lubrificante para daqui para frente ela conseguir escorregar bem dentro das máquinas. E em seguida ela ainda vai ser secada com uma temperatura bem alta. Eu fui ver a temperatura real do forno para mostrar para vocês, mas está em Fahrenheit, todo o padrão da fábrica americano, em polegada Fahrenheit, 350 Fahrenheit. Coloquem aí nos comentários quanto isso dá em graus Celsius. Eu tive que usar um conversorzinho aqui. Toda a água usada lá no processo de lavagem passa por uma estação de tratamento e depois vem para esse lago e daqui vai para o rio. Ela sai tão limpa que aqui eles têm uma criação de tilápias. Tem um pouquinho de ração. Vamos ver se os bichinhos estão bem tratados mesmo. Essa aqui é a impressora que vai fazer o rótulo das latas. Ela tem capacidade para 6 cores, mas eles têm uma do lado aqui que comporta até 8 cores. Basicamente, ela é um carimbo que passa pela tinta e depois passa pela latinha e deixa a tinta impressa ali na latinha. Um detalhe muito interessante disso aqui é que nunca uma cor pode ir por cima da outra. Então se você quer ter uma mão dessa com esse dedo verde, por exemplo, e o resto vermelho, você coloca primeiro o vermelho e deixa um espaço para o verde e aí coloca o verde. Se você olhar uma latinha bem de perto, você vai perceber que entre uma cor e outra pode existir um espaço em branco ali, um filetinho de alumínio sem tinta. Isso aí é uma margem de erro que existe entre uma tinta e outra. A latinha também precisa ser pintada por dentro. Se você lembra, a gente já fez um vídeo em que a gente corroeu o aparelho da latinha e mostrou que entre o líquido e o alumínio existe uma barreira protetora que não deixa a bebida encostar no alumínio. Isso é um verniz que é colocado nessa máquina. É o verniz à base d'água que fica completamente transparente depois de seco, mas aqui ele ainda está úmido, a gente consegue ver. Assim como na tampa, aqui eles fazem um teste de metal exposto para saber se o verniz pegou 100% da parte interna da lata. Para essa película secar, as latinhas passam mais uma vez por um forno e só agora é que ela vai receber o pescoço. Para fazer essa curvinha, eles têm que ir amassando a lata aos poucos. Então são 11 estações diferentes, ou seja, são 11 máquinas diferentes que vão amassando aos poucos a boca da lata até ela pegar esse formato e também formar essa pontinha dobrada aqui no final, que eles chamam de flange. É aqui que vai ser encaixada a tampinha da lata. O controle de qualidade aqui é feito de um jeito interessante. Isso aqui é uma esteira de vácuo que está puxando as latinhas para cima. Se o final da latinha estiver torto, com alguma imperfeição, o vácuo não vai conseguir agir sobre a latinha e automaticamente ela cai embaixo. 100% das latas produzidas aqui vão passar por 2 testes de qualidade, ou seja, todas as latinhas vão passar por esse teste. O primeiro é para ver se tem algum microfurinho na lata. Para isso eles colocam uma luz muito forte em volta dela e um sensor dentro. Se esse sensor perceber alguma luz entrando, significa que tem furo e aí a lata vai ser descartada. O segundo teste é de câmera. Eles vão fotografar a lata por dentro e por fora para ver se tem algum amassamento e se a impressão está boa. Para sair da fábrica, essas latinhas são organizadas em pallets com 8.169 latinhas. É muita latinha, mas é muito pouco peso ao mesmo tempo. Esse pallet tem menos de 100 quilos. E aí, fui só eu que tive vontade de puxar uma latinha para ver isso aqui caindo que nem dominó? Se você reparar bem, tem algumas tiras de plástico que comprimem o pallet e eles não deixam o pallet todo desmontar se eu tirar só uma latinha. Agora eu tenho que abrir isso aqui que é de surpresa que eles me deram. Rapaz! Eu não tava sabendo. Que animal! Cofre manual do mundo feito pra gente. Completamente estilizado. Obrigado, pessoal. Fiquei feliz pra caramba. Essa aqui é a latinha mais exclusiva que tem. Se você faz coleção de latinha, essa vale bastante. De verdade, eu não esperava essa latinha aqui no final. Eles combinaram na produção aqui e eu não tava sabendo. Ficou muito boa. Agora eu tô pensando até em lançar um refrigerante manual do mundo. Se você tava esperando uma latinha fechada como produto final, não é assim que elas saem daqui. A latinha sai separada da tampa, porque é lá no fabricante de bebidas, de cerveja, de refrigerante, é que eles vão colocar o líquido dentro e depois selar, fechar a lata. E aí sim você vai ter aquela bebida encapsulada numa lata de alumínio que você compra no supermercado. Aqui no estoque de Extrema, eles têm capacidade para 190 milhões de latinha. Seria o sonho de consumo do seu churrasco, hein? Vamos combinar. Não esquece do seu joinha, fechou?